Abre aí a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia. Estou abrindo o livro. E diz assim, ó. Acharam, amém? Todos acharam? Abacuque 3, 17. Diz assim, ó. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Amém? Quem crê nessa palavra aí? Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nesse momento, muita gente tem que passar tantas coisas, né? Mas essa palavra aqui é para falar para você que, todavia, você deve se alegrar no Deus da minha salvação. E ensina a gente vai cantar justamente isso. Você vai se alegrar, amém? Feche teus olhos aí. Desespero
Porque mesmo que tudo passe, que tudo se perca, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua família. Às vezes a sua força está pequenininha, bem pequenininha. Você pode até estar fazendo, eu estou aguentando mais. Para mim deu, para mim chega, eu não consigo. É muita luta para mim. Mas o Senhor está com a sua mão estendida nessa hora, só de fazer. Ele está falando, vem sobre mim. Derrama sobre mim. Busca de mim. Entregue para mim. Todavia se alegre no Senhor, porque Ele está contigo, Ele está cuidando. Ele está movendo, Ele está fazendo. Todavia, Senhor, eu não deixarei. Aleluia. Mais uma vez ainda. Toda fé bem forte. Glória a Deus. Amados, um culto tão abençoado, cheio de tantas bênçãos, nós vamos participar de mais uma bênção maravilhosa. Quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 11. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Tem algumas pessoas procurando ainda, eu vou esperar mais um pouquinho. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Máscara faz eu me enrolar tudo. Vou ler de novo o versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
O escritor do livro de Eclesiastes escreveu algo muito peculiar para aquilo que nós vamos falar nesse momento. Quando ele diz que nós devemos, e ele dá uma sugestão, um direcionamento a nós lançarmos os nossos pães, o nosso pão sobre a água, e ele vai completar que depois de muitos dias o acharás. Me fez a tentar entender mais ou menos o que o escritor estava querendo dizer sobre lançar o pão sobre as águas. E eu fui levado na minha memória para o tempo de infância, da qual a gente comprava na padaria. Aí você pode falar, lógico que é na padaria comprar pão. Não, no mercado não se compra pão, mas naquela época só na padaria. E nós comprávamos aquelas bengalas enormes. Quem lembra das bengalas enormes? Eita, todo mundo velho, igual eu. Aquelas bengalonas danadas assim, meu, dividia em 3 e pegava aquele. Eu tinha um colega, de verdade, o nome dele era Cláudio. Era porque ele já faleceu. Ele ia na padaria e ele comprava 4 bengalas todos os dias. Ele abria a bengala no meio, de um lado ao outro, com aquela faquinha de serra, passava manteiga Cleibon em toda a manteiga. Ele comia a bengala sozinho. E não era nem com café com leite, era com chamate. Não era fácil. Bom, mas aí no meu caso eu cortava um pedaço da bengala, passava a manteiga e mergulhava no pão. E acontece que eu colocava todo o pedaço que eu havia cortado dentro do copo, e ali começava a mexer, e percebia que quanto mais eu colocava, mais sumia, nunca enchia aquele negócio lá. Porque o pão, quando você coloca ele sobre as águas, sobre a água, sobre algo líquido, a tendência é o pão dissolver, sumir. Por isso que o escritor diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Está dizendo sobre esperança, sobre confiança, sobre acreditar. Então ele diz: lança o teu pão sobre as águas. As águas, nesse caso, é o Senhor. O pão é aquilo que representa o sustento e vai representar a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança. E aquele que assim o fizer, lançar o seu pão sobre as águas, confiando no Senhor, depois de muitos dias o acharás. Me faz entender também diferente, de uma forma que, quando nós assim não fazemos, deixamos o pão, guardamos ele e não confiamos no Senhor e fazemos aquilo que Ele ordena, o que acontece com o pão depois de muitos dias? Se você não comer, mofa e vai ser jogado fora. Então, aqui há uma promessa para nós, para aqueles que confiam no Senhor, pegar do seu pão, lançar sobre as águas, ou seja, lançar sobre o Senhor e confiar que depois de muitos dias, mesmo que você acredite que é difícil, depois de muitos dias você o acharás. Isso é quando nós confiamos as nossas coisas, aquilo que nós temos, nas mãos do Senhor. Quando nós retemos, ele some. Lembra quando o Senhor fala sobre os talentos que são dados? Aquele que fica com medo, ele pega e guarda consigo. Quando o Senhor vai buscar ele não tem multiplicado para dar para o Senhor. Mas o Senhor, que é um Deus de multiplicação, Ele diz para mim e para você: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Eu quero fazer um propósito contigo essa noite, meu irmão, porque o Senhor diz no versículo 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Sabe o que quer dizer isso?
Faça aquilo que você tem que fazer, aquilo que o Senhor coloca no seu coração hoje. Não deixe para fazer amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde. Então eu vou pedir para os diáconos passarem os envelopes. Você pega aí, porque nessa noite nós vamos profetizar sobre as águas vivas do Senhor Jesus. Nós vamos lançar os nossos pães sobre as águas, na certeza que depois de muitos dias nós acharemos não a quantidade que lançamos, mas muito mais. Troca com Deus? Não, porque Deus não faz troca com ninguém, mas pela misericórdia de Deus, por Deus ver a sua fidelidade e Ele honrar a você. Amém? Então quero que você separe aí a sua oferta, separe o teu dízimo, não guarde, não retenha. Vamos fazer um propósito com Deus, e eu tenho certeza absoluta, isso eu posso te dar a certeza, porque Deus tem sido fiel na minha vida. Quando eu lanço o meu pão sobre as águas, quando eu trago à casa do Senhor a oferta e o dízimo, trazendo de volta aquilo que primeiramente Ele me deu, Ele é fiel para fazer abundar muitas vezes mais sobre a minha vida, e isso com certeza tem feito e fará sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Traz o envelope aqui para mim, meu irmão. Você que quer um envelope, levanta a mão aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Separa aí a sua oferta. Separa o seu pão aí. Separa o seu pão, que nós vamos lançá-los sobre as águas. Não é água daquela que nós conhecemos. Não é a água que você bebe e daqui a pouco você volta a ter sede. É da água que vai jorrar sobre a sua vida pela vida inteira. Jamais você terá sede, porque essa água é a água que desce do trono de Deus. Glória a Deus. Separe o seu melhor. Separe o seu pão melhor. Não separe, eu vou dizer para você, meu irmão, se Deus tocar no teu coração, não separe aquele pãozinho que vende lá. Desculpe aí se você estiver gravando, não passe para ele lá. Aquele pãozinho que tem lá no Quen-Quen, é desse tamanho, um pãozinho assim, você olha, é a coisa mais linda, mas quando você abre, tem até um vácuo vazio. Quero que você separe hoje uma bengala para o Senhor. Você vai lançar sobre as águas, e o Senhor fará prosperar a sua sementeira abundantemente em nome de Jesus. É para qualquer um? Não, é somente para aqueles que creem e para aqueles que têm fé, para aqueles que obedecem e ouvem o que o Senhor tem falado. Porque Ele diz: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Mas aquele que faz, aquele que vai atrás, aquele que honra, aquele que faz o compromisso, aquele que dá um passo de fé. E nós precisamos viver passos de fé sobre esse lugar, mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Pegou o seu pão aí, colocou dentro do envelope o pão, coube aí, pediu a sacolinha celestial aí. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, Pai, em obediência, em observância à sua palavra, Pai, nós, Senhor, Pai, pegamos do pão que primeiramente o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a farinha, nos deu o fogo, nos deu a lenha para podermos preparar o pão para nós comermos. E nessa noite nós trazemos, Pai, parte disso para poder depositar nas tuas águas, as tuas águas tranquilas, as tuas águas que nós confiamos que, se nós lançarmos, assim como Joquebede teve coragem de lançar o seu filho sobre as águas, daqui a pouco o Senhor fez ela prosperar. Além de ter o seu filho de volta para amamentá-lo, ainda o Senhor fez aquela mulher ter um salário digno para poder cuidar do seu próprio filho. Isso é para a pessoa que tem coragem de lançar os seus pães sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você vai prosperar. Não porque você está trocando, não porque está dando para Deus dizer: Deus, estou te dando, o Senhor me dá mais. Não, porque Deus se alegra em poder abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Assim nós te agradecemos e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O louvor vai entoar aqui, e você tenha a liberdade de levantar-se e vir depositar no gasofilaço para o Senhor. Venha com calma, espero o irmão levantar para não aglomerar, tá bem? Glória a Deus. Essas mãos do Senhor, amém? Amém, igreja.
Ele responde. Muitas das vezes não é do seu jeito a resposta, mas o Senhor responde, amém? Gostaria que você fechasse os olhos, fique à vontade para louvar. Mas preste atenção nessa letra, no Senhor hoje não é ensino, porque Deus, Ele é fiel sobre nossas vidas, amém? Aleluia, Senhor Jesus. Este lugar
do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Pastor Cosme falou agora há pouco um verso aqui de Eclesiastes capítulo 11, verso 4. E ele tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Então eu gostaria que você abrisse aí Eclesiastes 11, 4 e vamos aprender esse verso. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 11, um verso escrito por Salomão. Está um pouco antes de cantares aí. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vamos falar todos? Quem está com a Bíblia na mão aí, vamos todos falar? Quem Eclesiastes. Glória a Deus. Vamos entender o verso para depois as irmãs falarem e depois os irmãos. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Quer dizer o seguinte, que quem estiver olhando a circunstância das coisas não vai dar prosseguimento nos seus projetos, não vai dar sequência naquilo que tem para fazer. Porque fica olhando, não vai chover. Imagina um semeador lá no campo fazendo isso. Ele coloca a semente, mas vai chover, não vou semear. Nós não teríamos arroz, feijão em nossas mesas. Então é muito importante saber que Deus nos permite entender que nós não podemos observar as circunstâncias para pôr empecilho nos nossos projetos. Então eu gostaria de ver todas as irmãs lendo e citando o endereço desse versículo. Por gentileza, todas as irmãs. Glória a Deus. Os varões agora. Tem uma cola. Muito bem. Por isso que eu estou vendo que o negócio está saindo, né? Glória a Deus. Vamos falar de novo, todos. Toda a igreja. Quem? Glória a Deus. Então aquele que fica observando as circunstâncias não faz coisa nenhuma, só reclama, né? O pastor Cosme agora há pouco falou um pouco de saudosismo aqui, de umas bengalas. Não lembro disso, né? Mas eu sei que era um pão bem grande assim. E quando eu entrei ali, ele falou que comia 2 pães desses. Eu falei, misericórdia, pastor, 2? Ah, não! Eu peguei no meio do caminho, né? Mas havia um desenho animado dos tempos de criança que dizia assim, ó dia, ó vida. Era aquele tipo de pessoa que só reclamava, né? E nós vamos entender o que Deus quer para nós, porque nós estamos chegando agora no final de 2020. Daqui a pouco adentraremos o ano novo. E como sempre, nós devemos e podemos fazer projetos para as nossas vidas, mormente para a igreja, que é a obra do Senhor, né? E então nós vamos trabalhar forte. Eu gostaria de ter uma assembleia, até tinha falado com o pastor Cosme, para domingo que vem. Seria pela manhã, né, pastor? Então eu gostaria que a igreja viesse. A gente precisa tratar de alguns assuntos. O nosso culto começa às 10. Eu peço a gentileza de vocês chegarem às 9, porque 1h a gente já resolve, né, para a gente traçar os projetos para 2021 e também citar algumas necessidades da igreja. Então não vamos observar a chuva, o vento, está difícil. Vamos vir e com certeza Deus nos abençoará. Glória a Deus. Enquanto vocês procuram aí o primeiro livro dos
Reis, no capítulo de número 19. Eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos que vieram nos brindar essa noite na observância aí do batismo dos irmãos que desceram as águas, mais um ofício da igreja e ordenança do Senhor Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aqui no livro dos Reis, capítulo 19, eu quero ler o verso 18, até por conta do adiantado da hora, em que Deus fala com Elias aqui no Monte Horebe. Todos acharam? 19 de 1 Reis 18. Então Deus fala assim: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vou ler de novo. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Esse texto ele está inserido no contexto em que Deus determina que Elias vá até um lugar, que é o Monte Horebe, e lá ele fala com ele, porque havia sido ameaçado por Jezabel. Mas vamos entender um pouco a história para que Deus traga às nossas mentes aquilo que a gente precisa entender da vontade soberana do Senhor. Elias, o tisbita, começa o seu ministério aí no capítulo 17 desse livro de Reis, do primeiro livro dos Reis, quando Acabe assume o reinado e ele casa com uma mulher chamada Jezabel. E para muita gente esse nome já causa temor, estranheza, porque ela representou o mal aqui para Israel. Ele casando com Jezabel, ele começa a seguir alguns preceitos e Deus não se agrada, e então Deus levanta Elias para falar àquele povo lá a respeito daquela situação que vivenciava o povo de Israel. Eu quero trazer assim uma comparação, porque o objetivo da palavra de Deus é alcançar os nossos corações nos dias que vivemos, né? Então nos dias em que vivemos nós observamos algo muito semelhante, muitas filosofias, muitas religiosidades, muitas igrejas, mas quais são aquelas que verdadeiramente não têm dobrado o seu joelho a Baal? E aqui eu vou fazer uma analogia também. O que é Baal para nós? Seria as obras das trevas que o mundo tem oferecido para as igrejas, né? Para se compactuar com a igreja, se assemelhando a isso. Lá em Mateus capítulo 24, 12, Jesus falou assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E nós estamos vivenciando algo muito semelhante a essa situação, em que as igrejas têm esfriado, mesmo lotadas, elas estão frias no relacionamento com Deus. Por que eu digo isso? Porque eu estou fazendo uma crítica? Não, porque eu tenho observado que o reino de Deus não é o que está acontecendo agora. Mas antes de continuarmos nessa situação, vamos recordar: Elias é levantado por Deus, ele vai até Acabe, ameaça Acabe, aí Deus manda ele ser sustentado por uma viúva, e ao chegar ali, aquela viúva diz assim: olha, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha, eu vou preparar um bolo para que eu e meu filho comamos e morramos. Ou seja, era uma situação terrível, era uma situação de que quem observa o vento não semeia, e quem olha para as nuvens não colhe. Uma situação difícil estava acontecendo ali, porque não havia chuva na terra de Israel, então o povo estava perecendo. Mas tudo isso por quê? Porque o povo tinha se distanciado de Deus. E esta mulher que casara com Acabe, com este rei, começou a inflamar para que os israelitas acreditassem em outros deuses. Voltando ainda para Elias, voltando a esse parênteses aí que eu fiz,
aquela mulher vai e prepara um pequeno bolo, porque ela diz para Elias isso, mas Elias diz para ela: vai, primeiro prepara um bolo pequeno para mim e depois faça para você e seu filho, e a farinha não se acabará. Então Deus está dizendo para você essa noite: não te preocupes. O pastor Cláudio fez um levantamento aqui da oferta. Não te preocupes, porque o dinheiro na tua conta não vai faltar, que Deus é fiel. A comida lá na tua estante não vai faltar, que Deus é fiel. É isso que Ele tem para nós, né? Elias então come aquele pequeno bolo e continua a obra, e aquela mulher vive até que Deus manda chuva de novo sobre a terra e ela consegue sobreviver. Elias vai até o Acabe e fala para ele ameaça Elias. Elias faz uma proposta com o povo de fazer aqui um levantamento, pergunta ao povo se concordaria com uma proposta de ver quem era Deus, porque o povo estava em dúvida no que se dizia, o que era Deus e o que não era. Como nos dias de hoje, você vê uma pessoa falando um verso na Bíblia, daqui a pouco já tem, se você observar as redes sociais, já está com um copo de cerveja na mão, descendo no baile funk. Está uma miséria, uma loucura que está confundindo os cristãos. Exatamente o que estava acontecendo aqui. Havia uma confusão de ideias. Então o que Deus quer para nós? Que nós estejamos alertos, atentos. Deus não quer que o povo dele se perca por conta de situações que vão se assemelhando às coisas do mundo e vão sendo implantadas devagarinho. Jezabel foi implantando aquela situação e daí a pouco todo o povo estava dobrando o seu joelho a Baal, que era o Deus que Deus era contra esse Deus, porque só existe Deus. E aí, quando Elias faz aquele referendo, né, ali no monte, e faz ali aquela proposta para saber: vamos fazer aqui um teste para ver quem é Deus, se Baal é Deus ou se Deus é Deus. Já pregamos essa mensagem, o pastor Cláudio já pregou, mas vamos recordar aqui. E aí Elias faz aquela proposta de oferecerem cada um bezerro ali naquele monte para o Deus que responderia com fogo. E como eram 450 os profetas de Baal, mais 450 os profetas de Azera, só Elias tinha ficado, ele dá o privilégio daqueles profetas ofertarem primeiro ao Senhor. E aí, naquela oferta, eles retalham o bezerro e começam a clamar desde de manhã, e o tempo vai passando e não há resposta, porque só existe um Deus verdadeiro sobre a face da terra, o teu Deus, o nosso Deus, o meu Deus. E ao fazer isso, Elias então confronta aquele povo e eles não conseguem trazer a resposta. Elias começa a zombar. Um homem só, com uma atitude de cristão, de posição diante de Deus, faz o mundo ser diferente. Por isso Deus nos chama à santificação, por isso Deus nos chama à consagração, por isso Deus nos chama ao conhecimento da sua palavra, para que você e eu não nos percamos aí nessas situações que o mundo vem oferecendo, através da televisão, através da mídia, através das redes sociais, seja lá o que for, para que Ele nos encontre firmes. A Bíblia diz que quando Jesus voltar à terra, porventura achará fé na terra, ou seja, o mundo está caminhando para uma frieza, mas é uma frieza que tem um certo requinte, de forma que as pessoas não têm percebido como estava acontecendo aqui. Elias então, confrontando, vê que eles não resolvem, que não há o fogo, ele então conclama agora o povo a restaurar o altar. Aqui tem outro ponto importante para a igreja, aqui tem outro ponto importante para a minha vida e para a tua vida: restaurar o altar. Que é o altar? É a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida, é estar diante de Deus, na oração, na súplica, no conhecimento da graça de Deus, da palavra de Deus. Quem observa o vento não semeia,
E quem olha para as nuvens não cega, não colhe. Então nós estamos vivenciando dias trabalhosos. Elias então arruma o altar, manda pôr bezerros, sacrifica-lhe o bezerro. Depois que o bezerro já foi sacrificado, ele manda jogar água, e depois que aquela água escorre sobre aquela oferta, ele começa a clamar. E a Bíblia diz que quando ele clama, Deus responde a sua oração. Isso nos faz ver o quê? Que quando eu e você estamos com o altar restaurado, Deus vai responder a tua oração. Nada vai ficar de pé diante de você. Nenhum homem, nenhuma mulher, nem ser algum vai se colocar diante de pé, porque Deus estará contigo para te abençoar. Isaías 54, 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança que vem de mim, diz o Senhor. De quem vem esta herança? Diretamente do trono do Pai. Glória a Deus. Agora eu quero chamar a atenção da igreja. Talvez muitos pensem assim: os pastores são revestidos de uma couraça. Olha o pastor Cosme, quando ele entra aqui na igreja, é bronze, é cobre, é prata, é ouro sobre a. Então ele é responsável. Satanás atira uma pedra e nem chega perto dele. Ele não pode ser atacado porque ele é o pastor. É isso? Não. Ele é tão atacado quanto eu, quanto você, ou até mais às vezes. E o que quer dizer isso? Que Elias era um homem igual a nós. Lá em Tiago ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, ele tinha as mesmas dificuldades que eu e você. E é aqui que entra o texto que eu li. Quando Jezabel fica sabendo daquela situação que Elias mataram os profetas todos afogados lá no riacho, ela vai e fala assim: amanhã mesmo eu vou fazer com você o que você fez com esses homens. E Elias então, que não era super-homem, que era um homem de Deus, que aqui nesse mesmo livro diz que quando Acabe manda uma quantidade de 50 soldados para buscá-lo, ele determina, Acabe não, o rei que substituiu Acabe, melhor dizendo, ora e o fogo cai e consome aqueles 50. O rei manda de novo buscar Elias lá no monte. Elias ora e os 50 são queimados. Olha a situação de um homem que agora estava fugindo de uma mulher ali naquele monte. Este era Elias, e nós estamos falando dele aqui. E quando ele está ali no monte, Deus fala: vai para lá que eu vou falar com você. Então é aquele momento em que eu e você temos que estar sozinhos nos nossos quartos, para falar com Deus, para ouvir Deus, para saber o que Deus tem para nós. Sabe aquele a sós com Deus, aquele momento que é você e Ele? Então Deus muitas vezes quer que nós estejamos com os nossos joelhos dobrados, como Jesus nos ensinou. Quando você quiser orar, entre no teu quarto, feche a porta, dobre os teus joelhos, fale com o Pai, que Ele ouve em segredo e Ele te recompensará. Elias está naquela caverna, vem um vento forte, começa a quebrar as pedras, vem um terremoto destruindo tudo, e Deus não está no vento, Deus não está no terremoto. Depois vem uma voz suave, mansa e delicada: Deus está lá. Por que você está fugindo, Elias? Então Elias, para provar que era um homem igual a nós, começa a se queixar com Deus: eu estava ali, fiquei sozinho, mataram os teus profetas, e agora querem tirar a minha vida. E aí então Deus fala para Elias: você vai voltar, porque lá ficaram 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Isso me traz uma reflexão, que tem igrejas aí que estão buscando a verdadeira face do Senhor, que não tem dobrado os seus joelhos, que não tem aceitado a situação desse mundo pecaminoso, desse mundo covarde, desse mundo depravado, que tem levado jovens à destruição, que tem levado um ser humano a se desviar, a apostatar da fé, para que quando Jesus voltar eles não estejam
Então Deus não deixou que nós dobrássemos os nossos joelhos diante desse Baal aí. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Por isso a importância de nós estarmos cada dia mais voltados para esta palavra. E eu me alegro quando vocês estão aí citando o texto da palavra de Deus. É porque vocês têm conhecido, têm enchido as suas lâmpadas. Mas precisamos mais. Ainda é pouco, porque a situação se agrava cada dia mais, cada vez mais está se apertando o cerco. Nós estamos vivenciando mundos já finais, através da situação que nós observamos, da capacidade humana. Sábado passado eu falava com o meu cunhado, quando o povo estava ali, todo mundo reunido, com uma só língua, começaram a tentar criar uma torre chamada Babel, para levantar e subir ao céu. Aquele povo não tinha conhecimento de como era a terra, não imaginava que funcionava como a gente sabe hoje, e aí Deus desce, confunde as línguas, e eles acabam não fazendo mais aquele projeto. Eu posso afirmar com todas as letras que hoje nós estamos vivenciando uma tecnologia monstruosa, uma capacidade do homem aceleradamente, tudo se resolve, tudo se sabe, tudo se comunica, tudo se controla, e o objetivo final do homem da iniquidade chamado anticristo é controlar o ser humano. É botar um chip na cabeça dele e dizer: você vai fazer o que eu mando. Você não vai dobrar o seu joelho a Deus, vai dobrar o seu joelho a Baal. Isso já está muito próximo. Basta que você observe a tecnologia da informação. Basta que quem mexe um pouquinho nas redes sociais, quer ver um exemplo? Você vai lá, procura um tipo de sapato, dali a pouco aparece um monte de sapato para você na sequência. Os algoritmos, aqueles robozinhos vão lá e trazem para você. Hoje você está com o seu celular aqui, você passa, alguém fala alguma coisa, dali a pouco já aparece alguma coisa relativa àquilo que você ouviu. Você vai a um lugar, aparece no seu celular. O que você achou do lugar tal? Ou eu estou falando uma loucura aqui? É isso ou não é? Isso é o projeto final do anticristo para governar o mundo. Aí uma pergunta muito séria para as igrejas hoje: em que ponto nós estamos? Nós estamos preparados? Nós vamos participar da cena? Nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Eu preciso que vocês estejam prontos. Eu preciso, o pastor Carlos está aqui comigo, precisa que você esteja pronto para a volta do Senhor Jesus. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos nas situações atuais do mundo, nas redes sociais. Tem um tal de TikTok aí que é uma miscelânea que só Jesus na causa, como diz aí o pessoal. Só o sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas para nos tirar desse pecado imundo. É uma barbaridade, não só nisso, como também no linguajar do povo. Uma hora é a paz do Senhor e a outra hora é um palavrão. Os meus ouvidos chegam a doer, porque eu tenho observado que o mundo está como aquele avião que está caindo sem rumo em face ao chão. Elias estava ali amedrontado, atemorizado, como nós também muitas vezes estamos. Nós observamos perplexos disso. E aí Deus fala para ele: Elias, você vai voltar, porque lá tem 7.000 que são fiéis. Você vai lá na igreja Manaim, porque tem os fiéis que estão lá orando e buscando a minha face. Nós devemos colocar as nossas vidas no altar. Eu não quero ser leviano com a igreja e dizer: não, vamos tocar desse jeito que está acontecendo. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos usar mais este local que usamos hoje. Está muito pouco. Acho que o único batismo esse ano, pastor Cláudio. Nós precisamos fazer isso a cada mês, a cada 2 meses no máximo. Precisamos trazer vidas, precisamos anunciar o evangelho, precisamos falar do amor de Deus. É nossa obrigação. Jesus nos falou assim: pastores, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda Deus. Ele não falou isso.
Ele disse: ide a todo mundo, a todos aqueles que estão perdidos. Devemos buscar, devemos clamar, devemos fazer disso um projeto para 2020, um projeto sério, um projeto de nos afastarmos desse Baal que se avizinha, que está se aproximando cada vez mais, dessa Jezabel que quer um mundo pecaminoso, que vai dar carro, vai dar moto, vai dar isso, vai dar aquilo, mas vai tirar a unção, vai tirar o falar das línguas, vai tirar o desejo de orar, vai tirar o desejo de ler a Bíblia, vai tirar o desejo de sentir a presença de Deus. E a Maraí não entra nessa. Ninguém aqui vai ganhar carro, nem pode fazer 50 milhões, você não vai ganhar carro nenhum. Se você vir aqui com o coração limpo, você vai ganhar a vida eterna, a salvação pelo sangue do Cordeiro, que morreu naquela cruz e ressuscitou. O único homem que morreu e ressuscitou está vivo até hoje. É o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Portanto, irmãos, a mensagem é clara: observai as coisas. Quando Jesus anunciava a palavra, ele dizia: olhai os livros do campo, olhai as videiras. Sempre ele nos remetia a uma comparação. Olhai os livros do campo, que eles não tecem, não fiam, nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como um deles. Observai o verão, observai a videira, diz lá em Mateus, quando eles estão brotando os seus ramos, é porque o tempo está próximo. E eu quero fazer essa observação de Jesus hoje. Olhe para dentro da situação que o mundo está vivendo. Começa a ver do teu lado como é que as pessoas se relacionam, uma aparência de cristão. E parece que tem um texto na Bíblia, não sei se eu li algum dia, que fala assim, que Jesus falou que tinha o trigo e o joio. Acho que eu li um dia, deve ter isso na Bíblia, ou não? Hein? Trigo e joio são muito semelhantes, e eles vão crescendo, crescendo, até o dia da colheita, e aí se observa a diferença, e é isso que Jesus quer que a gente esteja observando. Não sejamos joios, mas sejamos trigos, estejamos preparados como aquelas 5 virgens para a volta do Senhor Jesus. O noivo está às portas. Noé pregou 120 anos e a água veio. Nós temos pregado aqui nessa igreja há 20 anos e Jesus está voltando. Não fique para trás, não deixe que o inimigo venha atirar aquilo que Jesus colocou em você, que é o penhor, que é a segurança através do Espírito Santo. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é um ser como nós, ele sente, ele é Deus todo poderoso, mas ele tem sentimentos, por isso ele colocou em nós o sentimento. Então vamos observar, vamos refletir sobre esta mensagem, em que Deus diz para Elias: 7.000 ficaram que não dobraram, que nós sejamos parte desses 7.000, que sejam firmes na sua palavra, que não se dobram, que não aceitam, que não concordam com esse mundo cada vez mais pecaminoso. Amém, igreja? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Você está se preparando para a volta de Jesus? Quem já está preparado para a volta de Jesus, dê glória a Deus aí bem forte. Eu quero orar nesse momento, antes de passar a palavra ao pastor Cosme, ele vai ministrar a ceia hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, por gentileza. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, e se alguém está enfraquecido, se alguém ainda não aceitou Jesus como Salvador, não entregou a sua vida a Ele, e essa noite quer fazer, entregando a sua vida ao Senhor, para que o seu nome seja registrado no livro da vida, ou se você quer um fortalecimento da parte do Senhor,
eu quero que você saia do teu lugar enquanto a igreja está orando e venha aqui à frente para nós orarmos por você. A minha oração não tem poder, mas o poder está no nome do Senhor Jesus. O poder está no nome daquele que é, que era e que há de vir. Se você deseja, saia do teu lugar, venha à frente enquanto a igreja está orando e nós vamos fazer aqui uma oração antes da ceia. Se você tem sido essa pessoa fraca que tem se acostumado com a situação que o mundo tem caminhado e quer dar um basta nisso, quer dizer, hoje é o dia derradeiro, hoje é o dia que o Senhor preparou e eu quero que isso se mude, então você vai sair do teu lugar e vai vir aqui em nome de Jesus. Qualquer pessoa que sentir o desejo de entregar a sua vida a Jesus, de colocar no altar do Senhor a sua vida, saia do teu lugar. Enquanto a igreja está orando, vamos aproveitar esse momento. A Bíblia diz: esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos, Deus te abre oportunidade nessa noite, porque lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20 está escrito: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você quer fazer, vou fazer este último apelo, não vou insistir, porque o reino de Deus não é um reino qualquer que deve ser forçado, mas tem que ser algo espontâneo de coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento em que nós ouvimos da necessidade de buscar o Senhor a cada dia, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, que nos traz a uma reflexão, que nós não dobraremos os nossos joelhos diante de Baal, nós não dobraremos os nossos joelhos diante dessa situação. Queremos aqui pedir um revestimento especial para a tua igreja, para aqueles que estão firmes, como aqui se fez essa noite, entender, e que o teu poder seja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Glória a Deus. É uma palavra tão rica. Glória a Deus. Tão rica que dinheiro nesse mundo pode comprar. Somente aquele que a aceita e toma posse pode herdar essa palavra, e que é uma palavra de vida eterna. Interessante que não é somente querer, é tomar posse. Glória a Deus. Não adianta, eu costumo dizer, estar na igreja. Estar na igreja não é garantia de que você vai para o céu. Assim como dizer, eu acredito em Deus, não é garantia que essa pessoa vá para o céu. Porque acreditar, até o diabo acredita e treme em saber que Deus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. É para aqueles, essa palavra, que confiam, que acreditam, que se posicionam como os nossos amados hoje se posicionaram a descer as águas, e sabem que há um longo caminho para eles, a não ser que Jesus volte amanhã. Porque o Jesus tem, como nós ouvimos esses dias, tem voltado para muitas pessoas, mas para aqueles que ainda o Senhor não voltou, há uma luta, há um negar-se a si mesmo todos os dias. Há todos os dias de você tomar uma decisão, de fazer errado ou não fazer, de seguir a Jesus ou não seguir, de desistir do chamado e do lugar que Deus tem te colocado, ou continuar. É uma decisão. Por que eu falo isso? Porque o Senhor Jesus, da qual nós falamos, Ele tomou uma decisão.
E a decisão que ele tomou, nós vemos, você que lê a palavra de Deus, você que lê a Bíblia, você que vem aos cultos, você que se alimenta da palavra que é ministrada nesse lugar. No domingo passado eu disse que nesse lugar há um alimento que é preparado todos os dias, não é comida amanhecida, é a palavra de Deus que se renova todos os dias. O Senhor Jesus, então, nós lendo, percebemos que Ele, na sua tomada de decisão, teve várias situações, vários empecilhos, várias pedras, vários percalços para Ele desistir. Mas nós sabemos que Ele não desistiu. Chegou um dia em que Ele reuniu seus discípulos em um lugar onde, diferente daqui, não digo que aquele lugar era sujo, não, era limpo, conservado. Pediu emprestado um lugar para poder fazer aquela última ceia, e limpo como aqui. Nós tivemos irmãos que se dedicaram esse final de semana, das 6 da manhã até as 10 da noite, limpando. Deus com certeza os honrará. Glória a Deus. Porque nós, como pastores, mais pastores, nós estamos à frente. Os holofotes estão sobre nós, de repente, que está trazendo a palavra e tal. Mas para Jesus, Ele não olha para nós, Ele olha o todo. Ele está atrás, quem está lá na coxinha, trabalhando, fazendo. Somos todos iguais. Glória a Deus. Não há demérito nem mérito, porque somos todos iguais perante a Deus. E Ele, na tomada de decisão, levou em consideração a todos. E Ele se reunindo então nesse lugar, um lugar talvez, com certeza, de baixa luz, não havia a Eletropaulo, não havia conta para pagar, ainda bem que não tinha naquele lugar, não sei o cobrador de impostos, né? Mas com certeza a luz era mais baixa, mais tranquilinha, mais serena. Ele se reúne com os discípulos, assim como vocês estão reunidos hoje, e Ele vai dizer para aqueles discípulos que a caminhada dele está chegando ao fim. O mais difícil ainda está por vir, mas está chegando ao fim. E seria a última vez que Ele cearia com os discípulos que Ele escolheu a ensinar a caminhar, os discípulos que lhe obedeceram, foram batizados. Quando Ele falava para ir pregar o Evangelho, ir encher aquele lugar, eles iam assim como vocês têm feito, de encher esse lugar, de levar a palavra, de não somente vir para o culto e chegar durante a semana, deixar a Bíblia jogada no canto lá. Domingo, se você lembrar, você traz, senão você vem até esquecendo de trazer a Bíblia. Ainda bem que aqui não é assim. Os discípulos estavam ali preparados para andar com Jesus, mas não preparados para fazer aquilo que Ele havia de fazer. E Ele vai dizer então que a última vez que Ele vai cear com eles, os discípulos não estão ainda entendendo, mas hoje nós entendemos que Jesus, após aquela ceia, iria para o Getsemane, iria sofrer ali já as tentativas de ser lhe tirado do alvo, mas Ele tinha um objetivo e Ele ia até o fim. Ele foi para nós chegarmos hoje nesse lugar, participando de um sacramento que o Senhor nos deixou também, a ceia do Senhor, e que nós devemos trazer à memória numa ceia dessa, num momento desse, que não é mais uma ceia, é um momento da qual é único para mim e para você. Único porque cada ceia tem um sabor, tem um diferencial, e cada ceia que se passa, mais próximos estamos de encontrar com o nosso Jesus. E na próxima ceia, não sei se eu vou poder olhar os seus olhos, poder me alegrar com você, de poder participar dessa ceia. Não sei se você vai estar aqui, ou não sei se eu vou estar aqui,
Então, por isso que nós devemos fazer de uma forma especial, trazendo à memória o que o Senhor diz no versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 11: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarás anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a sua morte. A sua morte, que, como foi bem trazido pelo pastor Edmar hoje, que foi o único, ou melhor, não foi o único que ressuscitou, mas foi o único que ressuscitou e está vivo não somente até hoje, mas para todos sempre. O mesmo que diz assim, que dessa ceia que nós vamos participar, você é um bem-aventurado. Faça dessa ceia um marco na sua vida, assim como hoje é um marco na vida do Pedro, do Felipe, do Salvador e da Gabriela. É a primeira vez. Faça como se fosse a primeira, e faça também como se fosse a última. Não tenha isso aqui somente para comer e beber, como Paulo dizia: vocês são comelões e beberrões. Não espera um pelos outros, mas façamos na alegria, na certeza que nós somos um só corpo e que estamos aqui reunidos em nome daquele que nos salvou. Amém? Quero chamar aqui os nossos amados que vão servir na ceia, pedir para o pastor Edmar orar pelo vinho. Vamos curvar as nossas cabeças em reverência a esse ato que representa a morte, o sacrifício vicário do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos radiantes e alegres por esta oportunidade de estar aqui na tua casa, junto com o pastor Cosmo, os teus filhos, para participar deste memorial que representa o sacrifício de Jesus ali na cruz, quando ele verteu o seu sangue, quando ele derramou o seu sangue para a remissão do pecado. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade neste momento de participar deste ato. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, é que eu te agradeço. Amém. Da mesma forma, o Senhor Jesus, quando pegou o pão, com certeza ele olhou nos olhos dos seus discípulos. O coração de Jesus estava deveras apertado. Por isso, Senhor, nós fazemos isso com o coração apertado e com a alegria de consagrar esse pão, que tão somente nesse momento representa o teu corpo moído, triturado, machucado, cuspido, desprezado, por amor de nós. Por isso nós consagramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o pão, espere, e nós vamos cear juntos, como uma família. Família Manaim, mas acima de tudo, família em Cristo Jesus. O
sem alguns dos elementos, o vinho e o pão. Nós, como Igreja Manaim, temos entendimento de que, como pastores desse rebanho, nós devemos protegê-los naquilo que fomos chamados. Então nós usamos
desse cuidado de aquele que não é batizado ainda não está ceando, mas está sendo acompanhado, simplesmente por zelo, simplesmente por amar a sua vida, tá bom? Se você ainda não é batizado, se prepare, ore, busque ao Senhor, porque é um ato de obediência, e a desobediência não leva ninguém ao céu. E o Senhor Jesus nos dá prova da sua obediência. Tanto é que Ele deixa um legado na ceia para os seus discípulos, dizendo que aquele que come e bebe indignamente do corpo e do sangue de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, não devemos beber ou comer da ceia do Senhor de forma indigna. De que forma é essa indigna? Se nós estamos em pecado, vivendo no nosso bel prazer, da forma que achamos ou imaginamos, se ouvimos a palavra de Deus e não buscamos praticar, se estamos em adultério, fornicação, em desobediência, se não estamos honrando aquele que fez tudo por nós, Ele disse que nós não devemos participar da ceia, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É forte, é sério, e você tem que saber disso. Mas o Senhor também diz que aquele que come, ou aquele que não come, e aquele que não bebe do seu corpo e do seu sangue, não faz parte dele. E aí, o que eu faço? Se arrependa, peça perdão, deixe de praticar esses atos errados, confesse-os, abandone e diga: Senhor, eu abandono o pecado, eu abandono eu abandono os palavrões e quero andar e vou andar contigo. Glória a Deus. É isso. Porque é uma escolha que você tem que fazer: ou anda com pecado, ou anda com Jesus. Se anda com pecado, não come e não bebe. Mas se anda com Jesus, se pede perdão, se arrepende, vai morar no céu. Amém? Não tem por que você ficar sem beber ou tomar, se você está nas condições de aceitou, foi batizado. Porque ou você fica com pecado, ou você fica com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Pecado, todos nós erramos, pecamos. A diferença desses que estão aqui é porque são pecadores arrependidos. Senhor Jesus, então, na noite em que ele iria ser traído, ele pega o pão, ele vai partir entre os seus discípulos, entre aqueles que ele escolheu para andar com ele, assim como escolheu a mim e a você. Glória a Deus. Ele olha para aquele pão, e como ele é homem e também é Deus, ele chega lá na frente as marcas. E a pior marca, ou a marca que dói mais, que doeu mais em Jesus, não foi a marca dos açoites,
disparadas, da coroa fincada sobre a sua cabeça. Isso ninguém suportaria, mas havia algo pior, uma marca mais dolorida. É de que talvez, e possivelmente naquela multidão, pessoas que foram curadas pelo seu corpo, diziam assim: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele disse assim: eu vim para aqueles que são meus. Glória a Deus, aleluia. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, aleluia, e me seguem. Então ele diz: esse é o meu corpo, que é dado por todos nós. Comei, esse é o meu corpo, diz o Senhor, comei todos nós. Quando ele comia, ele não baixava a cabeça, ele olhava para aquele que estava ao seu lado. Talvez ele fizesse uma pergunta para os seus discípulos, assim como ele fez para Pedro, dias depois de ele ressuscitar. A pergunta que eu faço para você hoje: você vai até o fim com Jesus? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque ele vai até o fim contigo. Glória a Deus! Ele não desiste de você. Você pode até desistir dele, mas se você estiver lá no mais profundo abismo, ele lá está. Sabe por quê? Porque ele morreu por você, porque ele te ama. E eu pergunto: você vai até o fim com ele? Você vai até vir com seus pastores? Você vai honrar os seus pastores? Que nós queremos, meu pastor Eduardo, queremos honrar o Senhor. Queremos. Glória a Deus, aleluia! Ele pegou o cálice e disse: esse é meu sangue, que é derramado por todos vós, representando o meu amor. Digo a vocês que não ficará uma gota, porque eu entregarei tudo por vocês. Ele olha para os discípulos e diz: esse é o meu sangue. Bebam todos. Quando nós acabamos de cear,
Quando os discípulos acabaram de cear, talvez eles ficaram igual a vocês, assim, pensativos. O que ele está dizendo com isso? O que ele falou com isso? Não estou entendendo. Comer do seu corpo, beber do seu sangue. Talvez não tiver resposta, mas ao terceiro dia foram duas mulheres ao túmulo para passar unguento sobre o corpo de Jesus, para limpá-los das feridas. Mas quando chegaram, a pedra do sepulcro havia sido retirada. Havia um homem diferente que brilhava naquele lugar. Glória a Deus, aleluia! E diziam para aquelas mulheres: porque procuram entre os mortos aquele que vive. Glória a Deus, aleluia! Elas saem correndo, abrem a porta onde estão os discípulos. E se você sentir o mesmo que esses discípulos sentiram, você não vai conseguir ficar sentado, você vai glorificar a Deus. Ela disse: nós somos até o sepulcro. E Jesus, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso líder, Ele não está morto, Ele ressuscitou e está no nosso meio. Se levante, glorifique, exalte o nome do Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você faz parte das decisões que tomamos, você também faz parte disso. Às 10 horas o nosso culto será um culto de adoração. Então nesse lugar não será assento ninguém, a menos que seja adorador de Deus. Se prepare, ore, jejue por isso, porque nós vamos adorar o Senhor. Os ministérios de louvor vão estar aqui. Vamos glorificar, cantar aquele que é digno de receber todo o nosso louvor. Quinta-feira nós temos culto às 20 horas. Está sendo bênção. E eu quero contar com a sua presença. E Deus quer te abençoar também. Vem aí convite. Vem? Domingo também é o nosso segundo domingo do mês, o culto das primícias. Não esqueça de trazer o seu alimento para nós podermos
suprir a casa daqueles que necessitam. Não esqueça, amém? Feche seus olhos. Te agradecemos, Pai, porque a Tua presença é real nesse lugar, porque o Senhor está conosco todos os instantes, Senhor, e essa noite ficará marcada na nossa memória como um dia em que o Senhor fez um pacto com o Teu povo. Assim, Senhor, pede do Teu povo para que eles possam ir para as suas casas, para os seus lares, mas não se apartar de Ti, porque estando aqui, estando lá fora, o Senhor sempre está conosco. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com as mãos levantadas, que o amor do nosso Deus Pai, e a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre tudo o que você fizer, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado da parte